houve um tempo em que uma única fábrica controlava os sorrisos de uma nação inteira. Imagine uma linha de produção frenética, transformando toneladas de cacau nos maiores símbolos da juventude brasileira, os icônicos cigarrinhos e as moedas de chocolate da Pan. Eles não dominavam apenas as prateleiras, eles monopolizaram a nossa infância. Era um império aparentemente inabalável, construído com papel alumínio dourado e pura alegria. Mas então, o barulho ensurdecedor das máquinas desapareceu. O chão de fábrica esfriou. A empresa que embalou os nossos melhores momentos ruiu sob o peso esmagador de 260 milhões de reais em dívidas. Como a fábrica de sonhos mais amada do país acabou com os portões trancados pela justiça, esta é a queda brutal da lendária Chocolates Pan. Por favor, deixem nos comentários o nome de qual fábrica ou marca famosa vocês querem ver no nosso próximo episódio. Capítulo 1. O início de um sonho doce. O ano era 1935. O Brasil atravessava uma metamorfose brutal. A era do café como força suprema perdia terreno. O presidente Getúlio Vargas impulsionava a industrialização de forma agressiva. O estado de São Paulo liderava essa marcha implacável. A fumaça preta rasgava o céu azul. As chaminés cuspiam o progresso sem parar. A cidade de São Caetano do Sul transformava-se rapidamente em um coração de aço e concreto. O barulho ensurdecedor das máquinas pesadas esmagava qualquer resquício de silêncio. Homens trabalhavam até a exaustão nas fundições. O cheiro forte de graxa dominava o ar. O suor manchava as roupas de uma classe operária que nascia. Era um mundo duro. Era um mundo focado na pura sobrevivência. Neste cenário dominado pelo ferro e pelo carvão, dois homens decidiram forjar algo completamente diferente. A Liberty e Oswaldo Falcheiro. Eles não queriam derreter metal. Eles queriam derreter açúcar. Com uma visão ousada, eles fundaram a Produtos Alimentícios Nacionais, a lendária Pan. O início ocorreu em um galpão modesto, paredes de tijolos simples, ruas de terra batida do lado de fora. O capital era assustadoramente curto. A coragem, no entanto, era imensa. O maquinário inicial passava longe da tecnologia europeia de ponta. As primeiras máquinas eram verdadeiros monstros de ferro que exigiam extremo sacrifício físico. Produzir chocolate nos anos 30 não era um processo automatizado, era uma batalha braçal violenta. O cacau chegava em sacas pesadas. Pó subia no ar e queimava os olhos dos trabalhadores. Os grãos precisavam de torra precisa. O calor perto dos fornos era insuportável. Os operários usavam os braços fortes para girar manivelas difíceis. As pedras pesadas esmagavam os grãos de cacau sem qualquer piedade. A manteiga de cacau escorria lentamente. O atrito gerava altas temperaturas. O processo de conchagem levava dias exaustivos. Chocolate líquido precisava de movimento constante e ininterrupto. Um simples erro na temperatura e o lote inteiro estava arruinado. Eu muitas vezes olho para as fotografias desbotadas daquela época e sinto um profundo respeito pela brutalidade cruel do processo. É fascinante observar como a doçura mais pura da nossa infância foi forjada pelas mãos calejadas de homens exaustos sob um calor infernal. Eles definitivamente não tinham ideia da magnitude cultural do que estavam criando. Eles apenas tentavam sobreviver a mais um turno longo e difícil. Aldo e Oswaldo acompanhavam cada segundo da produção. Eles provavam a massa amarga com tensão. Eles adicionavam o açúcar com cuidado. Eles calibravam o calor com precisão obsessiva. O risco financeiro pairava constantemente sobre suas cabeças. O Brasil ainda sentia os ecos terríveis da Grande Depressão Mundial. O dinheiro circulava com extrema dificuldade nas ruas. Abrir uma fábrica de doces naquele momento parecia um delírio completo.
Mas os dois fundadores enxergavam uma fresta de luz. A vida nas cidades industriais era muito cinzenta e opressiva. As famílias trabalhadoras precisavam urgentemente de um escape. As crianças precisavam desesperadamente de alegria. Lentamente, as engrenagens pesadas encontraram o ritmo certo. Barulho, ensurdecedor da fábrica, transformou-se em uma batida constante e produtiva. E então aconteceu o primeiro grande milagre. O aroma. O cheiro quente e inebriante, do cacau torrado misturado com o açúcar derretido, começou a vazar pelas frestas de madeira do galpão. Ele invadiu as ruas de terra. Ele cortou o cheiro ácido e sujo da fumaça industrial. Os operários das fábricas vizinhas paravam no caminho de volta para casa. Eles fechavam os olhos. Eles respiravam fundo. Aquele cheiro oferecia um abraço invisível e caloroso. A fábrica da Pan começava a mudar a atmosfera emocional de São Caetano do Sul. Mas fazer um bom chocolate não garantia a sobrevivência. O mercado já conhecia gigantes estabelecidos. Barras grossas de cacau dominavam as prateleiras das mercearias. Eram blocos quadrados pesados. Eram formas sem vida. Aldo e Osvaldo sabiam da sua imensa desvantagem tática. Eles não podiam competir em volume de produção. Eles não tinham o capital robusto dos grandes impérios. Eles precisavam urgentemente de uma arma secreta. Eles precisavam de pura criatividade. Eles olharam para os tonéis de chocolate quente derretido. Eles não viram apenas um doce comum. Eles viram matéria-prima para a imaginação infantil. Chocolate podia assumir absolutamente qualquer forma. O clímax desta primeira grande jornada aconteceu exatamente no chão de fábrica. Foi a decisão monumental que definiria o DNA da Pan por quase um século inteiro. Eles decidiram quebrar todas as regras da indústria. Eles rejeitaram a velha barra quadrada. Eles buscaram moldes totalmente inusitados. Eles queriam que o chocolate imitasse os objetos fascinantes do mundo adulto. As máquinas começaram a bater o chocolate quente em novos moldes de metal. Eles criaram pequenos charutos de chocolate. Eles estamparam moedas brilhantes. Eles fabricaram lápis comestíveis perfeitos. Foi um golpe psicológico brilhante. Aldo e Osvaldo entenderam a mente infantil melhor do que ninguém. As crianças não queriam apenas o sabor doce na boca. As crianças queriam imitar os pais. Elas queriam brincar de ser adultas fortes e importantes. O processo de embalagem exigiu uma atenção incrivelmente meticulosa. Especiais eram os pequenos charutos em papéis especiais com a foto de um menino sorridente. Elas prensavam o papel alumínio dourado sobre as redondas moedas de chocolate. O produto final era visualmente deslumbrante. O papel alumínio brilhava como ouro real nas mãos dos trabalhadores cansados. A Pan não vendia mais apenas chocolate. A Pan vendia pequenas joias comestíveis. A Pan vendia poder e status para as crianças nas ruas. Os primeiros lotes saíram do galpão quente e chegaram aos armazéns locais. O impacto nas vendas foi instantâneo. A reação do público foi explosiva. As crianças ignoraram completamente as barras tradicionais gigantes. Os olhos delas brilhavam ao ver os charutos divertidos e as moedas douradas. Aquilo virou moeda de troca nas escolas brasileiras. Aquilo representava status no recreio. O sucesso comercial superou absolutamente todas as expectativas iniciais. Os estoques esvaziaram em poucos dias. Dentro do galpão de tijolos em São Caetano do Sul, Aldo e Osvaldo escutaram o ronco das máquinas trabalhando no limite máximo da capacidade. O suor escorria farto em seus rostos cansados. Eles sorriram abertamente. A aposta altamente arriscada havia funcionado com perfeição. O maquinário rudimentar havia vencido o primeiro e maior obstáculo. A produtos alimentícios nacionais
deixou de ser apenas um projeto corajoso de dois sonhadores. Ela se tornou uma força comercial imbatível. A semente eterna da nostalgia estava definitivamente plantada no solo fértil do Brasil. O grande império começava a erguer suas sólidas fundações. O sonho doce acabara de começar. Capítulo 2. A Era de Ouro e a Memória Coletiva. Os anos 50 e 60 chegaram com uma força avassaladora. O Brasil respirava um otimismo contagiante. A bossa nova tocava nas rádios. O país construía uma nova capital futurista no meio do nada. E em São Caetano do Sul, a fábrica da Pan operava em um ritmo frenético. O modesto galpão de tijolos havia se transformado em um complexo industrial imponente. As máquinas agora eram mais rápidas, mais pesadas e muito mais barulhentas. O barulho era ensurdecedor, mas era o som exato do sucesso absoluto. Caminhões formavam filas longas na porta da fábrica, todos os dias. Eles esperavam ansiosamente pelos carregamentos de doces. O cheiro de cacau torrado não era mais apenas uma novidade local. Ele havia se tornado a identidade olfativa de uma cidade inteira. A linha de produção cuspia milhares de unidades por hora. O foco da empresa não estava mais apenas em sobreviver ao mercado. O foco estava em dominar completamente. E eles dominaram através de 3 pilares inabaláveis. O primeiro pilar eram as moedas de chocolate. E o alumínio dourado brilhava intensamente sob as luzes fluorescentes da fábrica. Operárias com mãos incrivelmente ágeis embalavam os discos doces com uma velocidade impressionante. Os dedos delas moviam-se como em uma dança mecânica perfeita. Nas ruas silenciosas dos subúrbios ou nas avenidas movimentadas de São Paulo, essas moedas possuíam um valor real para as crianças. Elas não eram apenas comida. Elas eram o primeiro contato infantil com a ideia de riqueza. Elas compravam amizades preciosas. Elas selavam acordos secretos nos pátios das escolas. O segundo pilar estratégico era o chocolapes. Eram caixas coloridas que imitavam perfeitamente os estojos escolares. Lápis de chocolate que transformavam a rotina tediosa da sala de aula em um momento de pura alegria furtiva. As crianças fingiam escrever nos cadernos. Elas mordiam as pontas doces. Elas riam escondidas dos professores rígidos da época. O cheiro forte do chocolate invadia os uniformes escolares. As pontas dos dedos ficavam manchadas de marrom. As mães reclamavam das roupas sujas, mas os sorrisos das crianças justificavam tudo. Mas o verdadeiro colosso financeiro da Pan era o terceiro pilar. Os famosos cigarrinhos de chocolate. A pequena caixa vermelha e branca tornou-se um ícone visual instantâneo. Na capa, a foto de um menino negro sorridente, segurando o charuto de chocolate. Aquela imagem gravou-se definitivamente na retina de milhões de brasileiros. Eu muitas vezes me pego pensando na genialidade perigosa e brilhante desse produto. Vivíamos em uma época onde o cigarro adulto representava glamour absoluto. Atores famosos fumavam nas telas gigantes dos cinemas. Pais fumavam nas salas de estar. A Pan pegou esse desejo infantil instintivo de imitar os adultos e o transformou em um ritual perfeito. As crianças compravam a pequena caixa. Elas batiam no fundo para tirar um cigarrinho. Elas colocavam o cilindro doce na boca. Fingiam soltar fumaça nas tardes frias de inverno. Era um teatro da vida adulta financiado inteiramente por açúcar e cacau. A presença da Pan tornou-se onipresente. Não existia uma única padaria no Brasil profundo que não exibisse os produtos da fábrica. As caixas coloridas ficavam estrategicamente posicionadas perto dos caixas registradores. Era o lugar perfeito. Era a zona de impulso de compra. Pais pagavam pão quente e as crianças imploravam pelos doces em voz alta. A resposta era quase sempre um sim. O preço era incrivelmente acessível. A alegria era uma garantia absoluta.
A fábrica contratou centenas de novos funcionários. Turnos de trabalho se multiplicaram para cobrir as madrugadas. A luz da Produtos Alimentícios Nacionais nunca mais apagava. Durante a noite escura, as chaminés continuavam trabalhando sem descanso. O império, sonhado por Aldo e Oswaldo, gerava agora uma riqueza monumental. A fábrica em São Caetano do Sul precisou expandir fisicamente. Paredes antigas foram derrubadas com violência. Novos galpões foram erguidos rapidamente para abrigar equipamentos robustos. O chão de cimento tremia com a força das caldeiras fervendo cacau sem parar. Aquela não era apenas uma operação financeira incrivelmente bem-sucedida. Era a construção metódica de uma memória coletiva inquebrável. Gerações inteiras cresceram associando o som do papel alumínio, rasgando com momentos de felicidade pura. Os natais das famílias tinham moedas de chocolate penduradas brilhando nas árvores. Os aniversários terminavam com caixas de cigarrinhos distribuídas como tesouros inestimáveis para os convidados. A Pan deixou de ser apenas uma marca corporativa. Ela virou um membro invisível e querido das famílias brasileiras. Os operários em São Caetano do Sul sentiam um orgulho imenso dessa época. Eles voltavam para casa exaustos. Os músculos doíam intensamente após o esforço físico repetitivo. Mas eles viam seus próprios filhos sorrindo com os produtos que eles haviam embalado, cuidadosamente horas antes na linha de montagem. Isso criava um ciclo de lealdade profunda e inquestionável. Uma lealdade que o dinheiro de nenhum grande concorrente estrangeiro conseguia comprar. O domínio do mercado parecia absolutamente eterno. Concorrentes tentaram copiar as ideias brilhantes inúmeras vezes. Eles falharam miseravelmente em todas as tentativas. Faltava a eles a autenticidade inegável da Pan. Faltava o rosto icônico do menino sorridente na caixa. Faltava a textura exata do chocolate, que derretia rapidamente nos dedos infantis. Os anos 80 consolidaram a empresa como um verdadeiro patrimônio cultural vivo do Brasil. As máquinas antigas ainda rodavam com força ao lado de equipamentos mais novos. A sinfonia metálica de engrenagens e açúcar tocava a melodia perfeita do triunfo capitalista contínuo. A conta bancária da empresa refletia essa paixão nacional com precisão. Os lucros atingiam cifras astronômicas ano após ano. A diretoria caminhava pelos corredores da fábrica com posturas firmes, seguras e orgulhosas. Eles não vendiam apenas doces baratos em atacado. Eles haviam monopolizado o sentimento de nostalgia de um país gigantesco. E o monopólio da emoção humana é, sem dúvida, o negócio mais lucrativo do mundo. A economia brasileira sofria duramente com a inflação galopante naqueles anos. Perdia valor todos os dias. Mas o poder de compra da população para pequenos luxos cotidianos resistia bravamente. A Pan tornou-se praticamente a prova de crises econômicas severas. Se o país estava rico, as pessoas compravam chocolate para celebrar a fartura. Se o país estava pobre, as pessoas compravam chocolate para esquecer a dor diária. A fábrica era um gigante invencível de tijolos, dinheiro e pura nostalgia. Ninguém, absolutamente ninguém dentro daquela fábrica lotada e quente, conseguia imaginar que o mundo lá fora estava prestes a mudar drasticamente. Ninguém percebeu que as regras da sociedade estavam sendo reescritas silenciosamente sob seus pés. O ápice do sucesso tem essa capacidade cruel e traiçoeira. Ele cega os vencedores temporariamente. Ele esconde o precipício que se aproxima, mas por enquanto a grande festa continuava. E o Brasil inteiro saboreava o sucesso estonteante da fábrica Pan com um enorme sorriso manchado de cacau no rosto. Capítulo 3. O choque da era e a mudança dos padrões morais. Os anos 90 bateram na porta com brutalidade.
O mundo girava em uma velocidade assustadora. A sociedade brasileira passava por uma profunda faxina moral. Aquilo que antes era considerado charmoso, agora era letal. O cigarro perdeu seu status de glamour. A fumaça deixou de ser elegante. Ela virou sinônimo absoluto de doença grave. Os atores pararam de fumar nas novelas noturnas. As propagandas de tabaco sofreram restrições severas. O Ministério da Saúde iniciou uma guerra implacável contra o vício. E essa guerra invisível atingiu diretamente o coração de tijolos em São Caetano. A PAN não fabricava tabaco. A PAN fabricava cacau e açúcar. Mas a PAN vendia o símbolo. A caixa com o menino sorridente tornou-se o alvo perfeito de uma nova era. Psicólogos atacaram. Médicos protestaram. Educadores apontaram os holofotes acusatórios para a velha fábrica. O argumento deles era pesado. O argumento era irrefutável. O chocolate moldava o paladar, mas o formato moldava o comportamento. Os cigarrinhos de chocolate incentivavam o tabagismo infantil. Eles banalizavam o vício. A inocência intocável do produto foi arrancada de forma violenta. Eu frequentemente revisito os recortes de jornal e as reportagens de TV daquela década turbulenta, e a velocidade da mudança de percepção pública me parece absolutamente assustador. Produto amado fanaticamente por 40 anos virou um vilão perigoso em questão de meses. A nostalgia pura não serviu como escudo contra a evolução social. O passado foi julgado pelas regras rígidas do presente. Dentro da diretoria da PAN, o clima era de choque absoluto. O chão de fábrica continuava tremendo com a força das caldeiras. As máquinas antigas continuavam batendo ritmadamente. Mas os escritórios executivos mergulharam em um cício tenso. Os herdeiros da visão de Aldo e Osvaldo não entendiam a nova realidade hostil. Eles argumentavam com desespero nas reuniões fechadas. Eles diziam que era apenas tradição. Eles afirmavam que era apenas uma brincadeira inofensiva de criança. Eles tentaram resistir com todas as forças à maré da história. Eles defenderam a caixa vermelha como quem defende um filho. Mas a história não negocia. A história esmaga quem fica parado. As vendas começaram a sentir o golpe. Mães que cresceram fingindo fumar, com os cigarrinhos nos anos 60, agora proibiam seus próprios filhos de comprar a caixa. O Ministério Público exerceu pressão. Os órgãos de defesa do consumidor preparam ataques judiciais. A pressão externa tornou-se insuportável, o ar ao redor da fábrica ficou pesado. A empresa precisava tomar uma decisão drástica para sobreviver. Símbolo maior do império precisava ser executado em praça pública. O dia da mudança foi um dia de luto silencioso. A diretoria assinou a ordem final. O departamento de marketing desenhou o recuo estratégico. Marca mais forte e lucrativa da empresa precisava morrer oficialmente. O nome Cigarrinhos foi apagado para sempre dos registros comerciais e das chapas de impressão. O molde de metal que formava os cilindros não precisou mudar. A máquina de cortar continuou a mesma. Mas a alma do produto foi extirpada sem anestesia. Eles rebatizaram o doce. Nascia ali o produto Rolinhos de Chocolate. A embalagem sofreu uma alteração cirúrgica, burocrática e profundamente triste. O mesmo menino negro continuava estampado no papelão. Mas ele acesa o cilindro perto da boca, como um fumante confiante. Ele segurava o chocolate longe do rosto. Ele segurava o pedaço de doce como se fosse uma simples varinha de condão. Uma pequena mudança no traço do desenho. Uma gigantesca derrota cultural para a empresa. As impressoras industriais cuspiram as novas caixas. As máquinas de embalar operaram na mesma velocidade. O cheiro do cacau torrado era exatamente o mesmo de sempre. O alumínio cobria o chocolate da mesma forma perfeita.
A textura doce não sofreu uma única alteração de receita, mas a mágica evaporou no ar da fábrica. O feitiço quebrou em 1000 pedaços. As crianças nas ruas perceberam a fraude imediatamente. As crianças não são bobas. Elas não queriam comprar rolinhos sem sentido. Elas compravam a transgressão. Elas compravam o teatro da vida adulta. Elas queriam o objeto proibido. Sem alusão clara ao cigarro, o produto virou apenas um pedaço cilíndrico de chocolate barato e sem graça. O valor emocional caiu a zero. A linha de produção dos rolinhos nunca mais alcançou a glória estupenda da linha dos cigarrinhos. Os números não mentiam em momento algum. Os estoques começaram a encalhar nos cantos escuros dos armazéns. As padarias de bairro pararam de colocar as caixas perto dos caixas registradores. Um espaço nobre foi perdido para sempre. O produto foi rebaixado impiedosamente para as prateleiras de baixo, escondido atrás de chicletes modernos. Esse foi o primeiro grande golpe fatal no Império Invencível de São Caetano do Sul. A PAN perdeu muito mais do que faturamento financeiro naquele ano trágico. A PAN perdeu a sua intocável aura de invencibilidade. A fábrica percebeu, pior maneira possível, que a memória afetiva tem um limite muito claro. A sociedade caminha para a frente de forma brutal. As regras morais se ajustam e destroem tradições. O que era perfeitamente aceitável ontem torna-se um absurdo injustificável hoje. A empresa tentou se adaptar para não falir instantaneamente. Mas a adaptação foi feita com dor profunda. Foi feita com relutância visível. Foi um ato de rendição forçada. As velhas máquinas de ferro pesado não entendiam de moralidade pública. Elas não liam jornais. Elas apenas obedeciam a comandos mecânicos frios. Os operários continuavam embalando os doces em turnos exaustivos. O barulho ensurdecedor continuava preenchendo cada centímetro do galpão de tijolos. Mas os sorrisos largos de orgulho começaram a desaparecer lentamente dos rostos suados e cansados dos funcionários mais velhos. A rachadura enorme e irreparável se abriu na fundação sólida da Produtos Alimentícios Nacionais. O império histórico ainda estava pé. O cheiro doce ainda dominava a avenida principal do bairro operário. Mas a armadura de ouro puro estava severamente trincada. O mundo exterior provou ser infinitamente mais forte e implacável do que as paredes grossas de tijolos da fábrica. O primeiro grande produto da casa foi sacrificado no altar do progresso moral. E esse sacrifício cobrou um preço financeiro e psicológico altíssimo. Era dourada da inocência acabou de forma abrupta. A batalha desesperada pela sobrevivência na selva impiedosa do mercado moderno havia começado, e a PAN estava perdendo o terreno muito rápido. Capítulo 4. As rachaduras internas e a defasagem tecnológica. Novo milênio invadiu o Brasil com uma força brutal. As regras do jogo capitalista mudaram do dia para a noite. A globalização escancarou as portas do mercado nacional sem qualquer piedade. Gigantes multinacionais do chocolate desembarcaram no país com orçamentos infinitos de marketing. Novas marcas brasileiras nasceram nas grandes capitais com uma fome voraz de dominação. Elas trouxeram fábricas totalmente automatizadas. Elas usavam computadores de última geração. Elas implementaram robótica avançada nas linhas de montagem. O mercado de doces virou uma guerra tecnológica rápida, fria e implacável. Em São Caetano do Sul, o tempo parecia dolorosamente congelado. A diretoria da PAN escolheu o pior caminho estratégico possível. Eles confiaram excessivamente no peso do próprio passado. Eles acreditaram fielmente que a nostalgia protegeria a empresa para sempre contra qualquer ataque rival. Eles erraram de forma fatal. O saudosismo emociona profundamente as pessoas.
Mas o saudosismo não paga as contas monumentais no final do mês. As famosas máquinas de ferro fundido envelheceram mal. O maquinário que antes era o orgulho supremo da engenharia local, agora funcionava como um peso morto colossal. Os equipamentos eram excessivamente lentos. O consumo de energia elétrica era assustadoramente alto. A manutenção exigia um custo financeiro constante e absurdo. Peças originais de reposição já não existiam no mercado mundial. Os mecânicos veteranos da fábrica precisavam improvisar consertos diários usando peças adaptadas. A linha de produção parava com uma frequência irritante. A eficiência operacional despencou vertiginosamente. O ritmo frenético das décadas passadas desapareceu. A sinfonia metálica perfeita virou um gemido constante e sofrido de engrenagens cansadas. Eu muitas vezes observo as fotografias internas da fábrica nos anos 2000 e percebo um detalhe desolador e silencioso. A ferrugem começou a vencer a batalha definitiva contra o brilho do aço. É profundamente melancólico ver o exato momento em que o templo mágico da sua infância começa a desmoronar por dentro, corroído pelo tempo e pela negligência. As paredes de tijolos descascavam. O chão de cimento exibia rachaduras profundas que ninguém consertava. O ambiente físico espelhava perfeitamente o desespero corporativo invisível. O campo de batalha real ficava longe do chão de fábrica. O verdadeiro massacre comercial acontecia diariamente dentro dos supermercados. O varejo moderno tornou-se frio, extremamente rápido e calculista. Os gerentes de compras das grandes redes varejistas não tinham qualquer memória afetiva. Eles não queriam saber de tradição ou de história. Eles queriam margem de lucro agressiva. Eles exigiam giro de estoque imediato. Eles cobravam taxas altíssimas por cada centímetro de exposição nas prateleiras. A PAN não tinha mais o poder de fogo financeiro para negociar de igual para igual. Os concorrentes atacavam sem descanso com embalagens plásticas metalizadas. Eles usavam cores neon intensas para atrair a atenção. Eles compravam espaços publicitários gigantescos nas televisões e na internet. A PAN insistia no papelão clássico e no papel alumínio tradicional. Visual que antes representava status supremo e alegria infantil, agora parecia apenas desbotado, antiquado e velho. O mercado chamou a tradição de obsolescência absoluta. Os produtos icônicos da Produtos Alimentícios Nacionais foram empurrados de forma cruel para a Priceta, os cantos mais escuros e baixos das gôndolas. Eles ficaram fisicamente escondidos do olhar das novas gerações. As crianças do novo milênio olhavam hipnotizadas para telas de videogame e celulares brilhantes. Elas não sentiam mais a mesma mágica primordial ao segurar uma moeda de chocolate embrulhada à mão. O encanto primordial havia quebrado em pedaços invisíveis. Os relatórios começaram a gritar a dura realidade matemática. As vendas despencaram em queda livre e sem freios. Os relatórios financeiros mensais, antes repletos de lucros exorbitantes e motivo de festa, sangravam números vermelhos em todas as páginas. O caixa da empresa secou de forma aterrorizante. O dinheiro parou de entrar com a velocidade necessária. Os boletos dos fornecedores de cacau, leite e açúcar continuavam chegando pontualmente. A base matemática do negócio quebrou. A receita declinante não cobria mais o custo operacional gigantesco de uma fábrica obsoleta. Nesse momento crítico de sobrevivência, a liderança tomou o rumo corporativo mais perigoso possível. Em vez de reduzir o próprio tamanho com humildade, vender ativos parados ou modernizar agressivamente o parque industrial Vessar, eles procuraram o abraço sufocante dos bancos. Eles assinaram contratos de empréstimos, com juros predatórios. Eles pegaram dinheiro caro apenas para manter as velhas luzes acesas por mais alguns meses.
Eles contraíram dívidas milionárias para financiar uma estrutura que já não gerava nenhum lucro real. A fábrica parou de funcionar para produzir sonhos infantis em grande escala. A fábrica passou a funcionar quase exclusivamente para alimentar os juros bancários diários. Eles tentaram reverter o quadro trágico, lançando novos produtos de forma desesperada. Eles tentaram criar novas linhas de doces para atrair a juventude moderna e conectada. Mas os orçamentos de marketing eram pífios. O design das novas embalagens parecia uma cópia barata e mal feita dos rivais mais ricos. A identidade original e pura da marca ficou confusa. Consui Fiel não reconhecia mais a alma da velha empresa naquelas tentativas tristes de modernização forçada. Cada lançamento fracassado nas prateleiras queimava o precioso e escasso capital de giro. As poucas máquinas novas que eles tentaram comprar chegaram tarde demais ao galpão. O sistema elétrico antiquado da fábrica frequentemente falhava ao tentar suportar as novas exigências energéticas. O passado glorioso e o futuro exigente entraram em um conflito destrutivo e letal dentro do mesmo espaço físico. O clima no chão de fábrica transformou-se em um pesadelo silencioso e diário. O antigo orgulho operário brilhante deu lugar a um medo constante, frio e sufocante. Os funcionários mais experientes conheciam o som exato das máquinas boas. Eles sabiam perfeitamente que o volume de produção estava desabando. Eles sussurravam nos corredores escuros durante as trocas de turno. O fantasma sombrio da demissão em massa assombrava cada setor do velho galpão de tijolos. Os salários começaram a sofrer pequenos atrasos. O pagamento do 13º salário virou uma incerteza torturante no final do ano. O cheiro quente e maravilhoso de chocolate torrado ainda existia no ar, mas ele não trazia mais conforto nenhum para aquelas famílias. Ele, agora, se misturava ao cheiro frio do pânico financeiro absoluto. A PAN lutava uma guerra totalmente assimétrica e injusta. A concorrência esmagava os preços no varejo com força brutal. A inflação nacional voltava a incomodar os custos de produção. O peso dos impostos atrasados começava a criar uma bola de neve irreversível junto à Receita Federal. A diretoria corria em círculos dentro de escritórios de madeira antigos, sem conseguir enxergar uma rota de fuga clara. Eles assinavam mais promissórias arriscadas. Eles hipotecavam o próprio futuro em troca de oxigênio temporário. Fosso cruel entre o passado glorioso e o presente miserável tornou-se completamente intransponível. A marca ainda carregava um peso gigantesco de carinho no coração de milhões de adultos brasileiros. Mas afeto puro não gera fluxo de caixa positivo em planilhas bancárias. O mercado cobrou a conta exata pela lentidão estratégica. A letargia puniu a produtos alimentícios nacionais com a sentença mais dura e irreversível do mundo corporativo: a irrelevância absoluta. O gigante da indústria doceira não foi derrubado por um golpe de misericórdia rápido e limpo. O gigante histórico começou a sangrar lentamente até perder quase toda a força vital. As rachaduras na parede de tijolos de São Caetano do Sul deixaram de ser apenas um problema estético e passageiro. Agora ameaçavam derrubar a estrutura inteira do edifício histórico sobre a cabeça de todos. A queda total não era mais uma possibilidade teórica remota. A ruína completa tornou-se apenas uma fria questão de tempo e matemática implacável. Capítulo 5. O abismo das dívidas e a última luta desesperada. O ano de 2020 caiu sobre o Brasil como uma pesada âncora de chumbo. A economia mundial estremeceu. O medo paralisou as ruas vazias. Mas, dentro das muralhas de tijolos da PAN, em São Caetano do Sul, a tempestade já destruía tudo havia muito tempo.
A crise externa apenas acelerou um fim inevitável e profundo, trágico. As planilhas financeiras dos escritórios escuros revelavam o verdadeiro e monstruoso tamanho do pesadelo. Era um número frio, calculado e absolutamente aterrorizante. 260 milhões de reais em dívidas acumuladas. O abismo financeiro abriu a sua boca gigante e começou a devorar a velha fábrica viva. O dinheiro simplesmente desapareceu do mapa. O fluxo de caixa tornou-se uma linha reta e morta nos monitores dos contadores da empresa. O outrora império imbatível, que ditava todas as regras do mercado nacional de doces, agora lutava desesperadamente por centavos diários. O chão de fábrica virou o espelho trágico dessa asfixia financeira sem precedentes. O ambiente perdeu a sua cor vibrante. O galpão perdeu seu calor humano. O som ensurdecedor do progresso e das máquinas batendo alto sumiu completamente. O silêncio tomou o controle do histórico edifício industrial. Era um silêncio fúnebre e pesado. O som agoniante do metal ocioso, esfriando nas madrugadas de inverno, cortava a alma dos trabalhadores mais velhos. As caldeiras majestosas que antes derretiam toneladas incalculáveis de cacau e açúcar foram desligadas sem aviso. O fogo eterno da produção apagou. A ferrugem, o grande e paciente predador silencioso da indústria, começou a devorar o aço outrora brilhante. As engrenagens de ferro fundido travaram por falta de óleo. As extensas esteiras rolantes que transportavam milhões de moedas para o setor de empacotamento paralisaram totalmente. O cheiro maravilhoso de chocolate quente e torrado foi expulso do ar pelo abandono. Ele foi substituído imediatamente pelo cheiro hostil de poeira seca, graxa vencida e fracasso corporativo. Eu frequentemente observo o lento declínio da arquitetura industrial clássica com um forte fascínio melancólico. O verdadeiro e mais doloroso luto de uma cidade não acontece apenas nos cemitérios frios ou nas igrejas silenciosas. O luto real e palpável acontece diante dos enormes portões trancados de uma fábrica falida. Caminhar pela calçada perto dos muros da PAN naqueles dias sombrios era sentir o cheiro exato da morte de uma época de ouro. O vento batia nas janelas, quebradas do galpão, e sussurrava o fim de um capítulo dourado da nossa própria história cultural. Para tentar escapar da execução sumária e iminente, a diretoria tomou o último recurso legal disponível no desespero. No ano de 2020, a empresa entrou com um pedido formal e urgente de recuperação judicial. A complexa manobra jurídica tinha um único objetivo estratégico muito claro: ganhar tempo vital. O pedido oficial buscava criar um escudo protetor contra os ataques diários dos credores enfurecidos. Advogados de terno alinhado entraram nos tribunais paulistas com pastas pesadas, cheias de promessas matemáticas e rezais. Eles prometeram reestruturar a dívida astronômica. Eles garantiram aos juízes que a marca icônica ainda possuía força nostálgica para gerar caixa líquido. Eles venderam a perigosa ilusão de um plano de salvamento heróico e moderno. Mas a dura realidade do mercado não perdoa ilusões contábeis. A matemática fria não chora por memórias infantis felizes. O corte radical de custos desceu como uma lâmina de guilhotina incrivelmente afiada sobre os operários fiéis. A diretoria fria decidiu sacrificar a base trabalhadora para tentar salvar os escritórios do topo. As cartas de demissão começaram a circular livremente pelos corredores gelados. A cena repetida todos os dias foi devastadora e intensamente cruel. Funcionários com 30 anos de dedicação exclusiva foram mandados embora, sem qualquer cerimônia ou gratidão. Os homens de cabelos brancos, que moldaram fisicamente a infância de milhões de brasileiros, empacotaram seus poucos pertences pessoais em caixas de papelão sujas.
Mulheres idosas que embalaram os cigarrinhos originais nos anos 80 caminharam em direção ao portão de saída, arrastando os pés e enxugando as lágrimas no rosto. Eles não perderam apenas a fonte de renda mensal. Eles perderam a dignidade construída por décadas de suor. O cofre absolutamente vazio da empresa significava que os direitos dos básicos não foram compagos no momento da demissão. O dinheiro da rescisão virou fumaça na mão dos administradores. As promessas corporativas viraram cinzas ao vento. O medo real da miséria absoluta invadiu as casas humildes da classe operária de São Caetano do Sul, o histórico gigante da indústria doceira. Estava abandonando seus melhores soldados feridos para morrerem sozinhos no campo de batalha. A agonia da falida recuperação judicial arrastou-se de forma torturante, por mais 2 longos anos de incertezas. A operação produtiva da empresa tornou-se um fantasma pálido e fraco do passado glorioso. Os poucos operários que conseguiram sobreviver aos cortes massivos caminhavam como zumbis assustados pelos corredores mal iluminados. Eles trabalhavam sob uma tensão psicológica esmagadora. O medo de encontrar o portão trancado dominava o amanhecer de todos os dias. A energia elétrica da enorme fábrica sofria cortes repentinos por repetida falta de pagamento das contas. Fornecedores irredutíveis bloqueavam as entregas essenciais na porta principal da empresa. A matéria-prima desapareceu dos depósitos. Faltava cacau de qualidade. Faltava açúcar refinado. Faltava até o papel alumínio brilhante para embrulhar os poucos rolinhos que ainda tentavam fabricar. As antigas linhas de produção rodavam totalmente vazias na maior parte da jornada de trabalho. Os mecânicos tentavam fazer milagres diários com equipamentos desgastados e quebrados. Eles improvisavam peças industriais. Eles amarravam fios soltos e perigosos com fita isolante barata. Eles lutavam de forma heróica e cega para manter o velho coração de ferro da PAN, batendo apenas mais um pouco. Mas a força vital da empresa havia secado na raiz. O implacável mercado financeiro eterno observava a lenta tragédia com uma frieza de gelar os ossos. Nenhum investidor de risco audacioso apareceu para salvar o império. Nenhum grande fundo internacional de capital tentou arrematar a marca histórica, barata. O fundo escuro do abismo dos 260 milhões de reais afugentou qualquer comprador corajoso do mercado. Produtos alimentícios nacionais virou rapidamente um ativo tóxico intocável e altamente contagioso. O governo do estado apertou de forma implacável o cerco final. A Receita Federal exigiu a cobrança agressiva dos pesados impostos sonegados, atrasados por anos a fio. Os bancos credores, sem paciência, executaram as garantias imobiliárias nos tribunais superiores. A velha panela de pressão estourou violentamente, jogando estilhaços para todos os lados. O audacioso plano de recuperação judicial fracassou de maneira espetacular, pública e completa. A empresa não cumpriu nenhum dos prazos financeiros assinados com os juízes. A empresa não gerou o lucro mínimo prometido no papel. O gigantesco castelo de cartas, construído pela diretoria, desmoronou em uma velocidade de assustar até os mais experientes analistas do mercado. A fábrica de São Caetano do Sul finalmente esgotou, até a sua última gota imaginável de recursos operacionais. Pesados cadeados de ferro bruto fecharam os portões de aço principais para sempre. Luzes fracas dos galpões piscaram algumas vezes e se apagaram na escuridão. O breu total dominou a sagrada área produtiva do império. A Produtos Alimentícios Nacionais caiu de joelhos, ensanguentados no asfalto, e não conseguiu mais reunir forças para se levantar da queda brutal. A lendária e eterna máquina dos sonhos encerrou seu ciclo de vida, em meio a dívidas impagáveis.
Longos processos judiciais arrastados e uma dor generalizada. Nenhum milagre desceu do céu para salvar o prédio histórico. A triste condenação tornou-se real e inevitável. O monstro do abismo financeiro finalmente engoliu a fábrica histórica inteira de uma só vez, preparando o cenário frio e sombrio para o grande ato derradeiro. Capítulo 6. O fim da linha e a transição histórica. Fevereiro de 2023. O martelo do juiz bateu com força no Tribunal de São Paulo. O eco desse som frio destruiu a última esperança viva. A Justiça decretou oficialmente a falência da Produtos Alimentícios Nacionais. A PAN estava morta. O grande coração de tijolos em São Caetano do Sul parou de bater para sempre. A notícia vazou rápido. Os jornais estamparam a tragédia nas manchetes principais. Os canais de televisão exibiram imagens tristes dos portões trancados. Correntes pesadas de ferro prendiam as grades. Fitas zebradas da justiça selavam as portas principais da fábrica. O império doceiro de 88 anos virou um simples espólio falido. A internet explodiu instantaneamente. As redes sociais viraram um muro de lamentações gigantesco. Milhões de brasileiros sentiram um soco forte no estômago. A dor não era por uma corporação qualquer. A dor era pela morte de uma parte da própria infância. Eu li centenas daqueles comentários tristes na internet naquela semana e percebi algo muito profundo sobre a nossa natureza. Choramos a falência da fábrica porque percebemos subitamente que a nossa própria juventude também tem um prazo de validade esgotado. A morte da PAN representou o fim oficial de uma época de ouro que nunca mais vai voltar. As pessoas correram desesperadamente para os supermercados. Adultos engravatados vasculharam as prateleiras mais baixas e escondidas das padarias de pedra, bairro. Eles procuravam qualquer coisa com o velho logotipo vermelho. Eles compraram as últimas caixas de rolinhos. Eles esvaziaram os estoques finais de chocolates e moedas douradas. Não era fome de doce. Era desespero nostálgico puro e cego. Eles queriam guardar a última caixa de papelão como uma relíquia sagrada em casa. Eles queriam sentir aquele cheiro familiar pela última vez antes que ele desaparecesse da face da terra. Os preços daqueles últimos doces dispararam em mercados paralelos. Uma simples moeda de chocolate virou um artigo de colecionador raro e caro. Mas a lei da falência é extremamente pragmática. A lei não respeita o choro coletivo do povo. A justiça ordenou a venda imediata de absolutamente tudo. A enorme tensão em São Caetano do Sul era uma verdadeira mina de ouro imobiliária. Prédio histórico e a marca precisavam ser leiloados para pagar a montanha monstruosa de dívidas e socorrer os operários abandonados. O leilão público atraiu tubarões silenciosos do mercado. Investidores de terno alinharam as suas estratégias milionárias. As apostas começaram. O destino final do templo de tijolos estava em jogo. Os velhos funcionários acompanharam as notícias do leilão através de telas pequenas de celular. Eles estavam em suas casas simples, espalhadas pela periferia cinza de São Paulo. Homens grisalhos que perderam parte da audição por causa das máquinas antigas choraram em silêncio. Mulheres que calejavam as pontas dos dedos, embrulhando moedas douradas, rezaram baixinho. Eles queriam apenas receber o dinheiro dos seus justos e suados direitos trabalhistas. Eles precisavam comprar comida para os netos. Eles precisavam pagar os aluguéis atrasados. O dinheiro do leilão serviria para estancar essa grave ferida humana. Mas ver o nome da fábrica histórica no edital da justiça doeu muito mais do que a própria fome. O edital judicial frio listava as velhas imponentes máquinas como simples sucata. O documento descrevia as amadas caldeiras de ferro como ferro velho sem valor. A burocracia estatal
reduziu o orgulhoso trabalho de uma vida inteira a um amontoado triste de metal avaliado por quilo. Muitos temiam o pior cenário urbano possível. O medo real era de que uma construtora fria arrematasse a área inteira. O terror era imaginar dezenas de tratores destruindo as chaminés velhas para construir torres residenciais cinzentas e sem alma. Mas o mercado reservou uma reviravolta poética para o ato final da história. O martelo do leiloeiro bateu pela terceira e última vez. O vencedor definitivo surgiu. O grupo Cacau Show arrematou o complexo industrial inteiro. O valor pago girou em torno de 71 milhões de reais. A Cacau Show representa o absoluto inverso corporativo da Pan. Ela é a gigante implacável da nova era. Ela domina a tecnologia moderna, o marketing digital agressivo e a produção extremamente veloz. O Império Moderno devorou o Império Antigo. A transição histórica foi concluída de forma brutal, cirúrgica e fascinante. O rei velho caiu de joelhos fracos. O rei novo tomou o trono e o castelo com força total. A fábrica de São Caetano do Sul mudou de dono, mas, por um milagre irônico do destino capitalista, continuará ligada à alma do chocolate. A promessa dos novos donos bilionários foi revitalizar a área inteira. Eles prometeram publicamente respeitar o enorme legado local. A limpeza do local começou logo depois. Oficiais de justiça entraram nos galpões fechados para catalogar os bens restantes. Os ratos corriam assustados pelos cantos escuros. A poeira espessa cobria as velhas planilhas de contabilidade, jogadas no chão rachado de cimento. Eles encontraram caixas vazias, cigarrinhos apodrecendo perto dos vestiários abandonados. Eles recolheram velhos moldes de metal, manchados de ferrugem profunda e irreversível. Cada objeto retirado daquele galpão parecia um caixão pequeno, saindo de um funeral triste e sem convidados. Apagava fisicamente a presença da Pan do mundo real. Caminhões pesados de remoção levaram os restos mortais da fábrica para depósitos judiciais frios. O silêncio finalmente reinou soberano. A história da Produtos Alimentícios Nacionais é uma lição letal e inesquecível de negócios. Ela ensina brutalmente que o carinho popular jamais salva empresas mal administradas. Ela ensina que ignorar a evolução moral e os novos hábitos da sociedade é um suicídio corporativo muito doloroso e muito lento. Ela prova com números exatos que a defasagem tecnológica constante engole lendas vivas no café da manhã. A falência decretada de 2023 foi o resultado matemático exato da arrogância das décadas anteriores. Eles pararam no tempo e o tempo os esmagou sem dó. Mas nós precisamos urgentemente separar o fracasso bancário do gigantesco triunfo cultural. Aldo Aliberti e Oswaldo Falchero começaram em 1935 com pouquíssimo dinheiro e uma visão simplesmente genial. Eles construíram muito mais do que barras comuns de chocolate marrom. Eles construíram sorrisos duradouros em rostos tristes. Eles fabricaram estátuas infantil nas ruas de terra. Eles embalaram a alegria genuína do povo brasileiro em papel alumínio dourado e caixas vermelhas, inesquecíveis. A empresa morreu endividada, velha e humilhada pelos juros abusivos. A marca sobreviveu na mente de múltiplas gerações, como um símbolo cravado de afeto puro. E quando a pesada poeira do tribunal baixar completamente. Quando os credores raivosos receberem os seus últimos cheques compensados. Quando os antigos operários finalmente pagarem as suas contas vencidas. A fria matemática financeira será sumariamente esquecida. O patrimonial intensamente negativo desaparecerá nos arquivos federais empoeirados da justiça comum. Que vai restar, verdadeiramente restar, é apenas o brilho do alumínio dourado na memória viva de uma nação inteira.
nós esqueceremos os 260 milhões de reais em dívidas podres. Nós lembraremos como Pentaminos ou Vindpresso, ou na velha caixa vermelha. O império inabalável de São Caetano do Sul tombou sob o peso trágico dos próprios erros. As enormes máquinas de ferro finalmente enferrujaram. A empresa histórica fechou. Pan venceu a batalha suprema contra o esquecimento mortal. Eles fabricaram magia em formato de chocolate. Eles venderam a alegria mais pura do mundo. E esse legado doce, majestoso e incrivelmente orgulhoso resistirá intocável e vivo na alma de todo o Brasil por toda a eternidade.